No final você vai ganhar um algodão doce. Aí faz assim. Se ficar bonzinho, vai ganhar um doce. Aí põe a cabeça assim naquele... Fala galera, beleza? Hoje não tem Danilo Moretti, hoje é com o pai aqui, Anderson Matias. Pra quem não me conhece, eu trabalho aqui na barbearia Danilo Moretti, sou um dos colaboradores. Também sou educador do Moretti Class e hoje eu vou trazer para vocês um corte infantil, né? Muitas pessoas têm dificuldade com esse corte, então eu quero apresentar para vocês aí um corte infantil, beleza? Só para deixar claro também, esse corte eu tenho experiência, já trabalhei durante um ano em salão infantil, então eu vou ter um pouquinho aí de facilidade de passar algumas técnicas para vocês aí referente a corte infantil, beleza? Volta a vinheta aí, tamo junto. Então, pessoal, é o seguinte, a primeira coisa, tá? Antes de iniciar, normalmente em algumas barbearias, em salões, é normal lavar o cabelo antes para poder cortar. De criança, não tem muito esse hábito de lavar o cabelo, às vezes o lavatório é muito pequeno, então o que eu sugiro? O que eu aprendi fazendo em cabelo infantil? Tem criança que se assusta com o borrifador, quer ver, ó? Ó, tá vendo? Vai entortando a cabeça e tudo mais. Então, ao invés de você borrifar água em cima da cabeça da criança, molha primeiro na sua mão, ó, e aí você vai molhando superficialmente aqui esse cabelo, que vai facilitar bastante para a criança não ficar mexendo a cabeça, se esquivando aí da água de quando você estiver borrifando. Pode ver que o cabelo do Dudu aqui, ó, cabelo de japonês, bem lisinho. Graças a Deus ele é bem bonzinho, ele não é aquelas crianças que se esperneia, que chora e não deixa o barbeiro cortar, corta os dedos, corta a orelha, corta tudo. Então ele é bem bonzinho, então ele deixa o tio cortar aqui bem legal. Então essa é a primeira coisa que eu faço, pessoal, é você molhar esse cabelo não borrifando a água na cabeça da criança, tá? Você molha primeiro a sua mão e aí depois disso você vai molhando o cabelo da criança, tá? No caso aqui, no corte do Dudu, eu não vou passar máquina, vai ser feito só com a tesoura, tá? Então, por isso que eu estou molhando o cabelo por inteiro, não só a parte de cima, como a parte lateral aqui também, tá? Então, vou deixar aqui bem úmidozinho esse cabelo, pra gente conseguir fazer o corte bem legal nesse cabelinho aqui. Bom, então vamos lá, pessoal, molhando esse cabelo, né, da forma que eu expliquei para vocês. O que acontece? Normalmente, o que é feito? A gente faz uma divisão, separa bem esse cabelo, né? Deixa ele setorizado para a gente começar a cortar, o que normalmente o barbeiro, né, a gente acaba fazendo nos cortes em adulto. Em criança não dá para a gente ficar fazendo muitas divisões, colocando presilha, colocando isso, tudo aquilo. Então a forma mais fácil de você cortar esse cabelo é você distribuindo os fios, né, do cabelo aqui de uma forma natural. Normalmente em cabelo infantil, o redemoinho ele é muito acentuado, então é bem fácil de você encontrar aonde tem essa distribuição dos fios, tá? Então, não sei se dá para pegar aqui, ó. Aqui é o redemoinho dele, então eu vou seguir essa forma de crescimento aqui do cabelo dele, ó. Vai ficar bem mais fácil para eu cortar esse cabelo. Como eu falei, vai ser um corte feito todo na tesoura, a gente vai manter essa forma mais natural do cabelo dele, esse estilo mais surfistinha, sabe? Que era bem conhecido, uns até brincam que fala que parece uma tigelinha, mas é um corte que fica super bem para ele aqui, para a criança é bem bacana, tá? Principalmente para quem tem o cabelo bem lisinho assim, tem um redemoinho bem acentuado, que não pode cortar demais, senão acaba arrepiando. Então esse foi o primeiro passo, pessoal, distribuir os fios aqui de uma forma natural a partir do redemoinho, tá? Outra dica importante para quem vai cortar cabelo de criança, sempre comece pelo mais difícil, tá? Qual que é a parte mais difícil de cortar o cabelo da criança? É a franja. Então você tem que aproveitar esse tempo que ele ainda tá bonzinho e já ir direto na parte da franja, que é a parte mais difícil, porque normalmente criança não tem muita paciência de esperar para cortar o cabelo. Você tem que cortar aí uma média de 10 a no máximo 20 minutos, que é o tempo que a criança aguenta ficar
esperando aí na cadeira, aqueles que são mais agitados. Então já comece pelo mais difícil, tá? Então vamos começar aqui primeiro pela franja para definir o comprimento que eu quero dela, certo? Então vamos lá, pessoal. Para definir uma altura aqui, eu vou usar como referência, ó, a sobrancelha dele, tá? Toma muito cuidado com isso, porque não é a sobrancelha aqui em cima, é bem em cima dela aqui mesmo, tá? Porque esse cabelo tá molhado. Depois que secar, ele vai encolher um pouquinho, tá? Então não pode cortar demais, porque senão vai ficar aquela franjinha tipo bala juquinha. Então vamos lá. Então aqui vai ser o primeiro corte. Ó. Definir aqui, ó. Vou dar uma olhada. Ó, dá pra tirar um pouquinho mais. É melhor ir cortando assim aos poucos, do que você já ir direto, tentando acertar de primeira e ficar curto demais, que aí depois não dá para colocar o cabelo de volta. Então, ó, agora sim está na altura da sobrancelha dele. Tá, então eu vou seguir essa referência aqui agora do outro lado. Ó, aqui mais do que nunca, pessoal, é importante a questão da ergonomia, da forma com que você segura a sua tesoura. Por exemplo, como é criança e se mexe muito, se você não tem o hábito de guardar a tesoura, ficar sempre com ela assim apontada, ó, é muito perigoso de repente você acabar furando a criança, batendo no olho dela. Então é sempre importante a questão da ergonomia, de você guardar a sua tesoura. Dessa forma, ó, eu não corro o risco de deixar a ponta da tesoura apontada para ele, tá vendo? Se eu ficasse, por exemplo, assim, ó, muitas vezes eu ia acabar deixando a ponta da tesoura voltada para a criança, tá? Então deixar a tesoura guardada dessa forma, você consegue evitar algum tipo de acidente. Olha pro tio aqui, Lulu. Aí, muito bem. Então eu vou seguindo, tá, pessoal? Toda essa forma aqui, acompanhando o formato da cabeça dele, tá? Então acertei a franja, agora eu vou vindo pelas laterais. Vou posicionando o meu dedo, ó, sempre reto, deixando o fio assim a praticamente 0 grau, tá? Ó. Sem elevar o fio, para não criar um degrau aqui nesse cabelo. E tem que ser proporcional. Se eu tirei aproximadamente um dedo e meio da frente, é a mesma quantidade que eu vou tirando aqui do restante do cabelo. E eu sempre tenho a última mecha como referência. Então eu deixo um pedacinho aqui do último pedaço que eu cortei para servir como referência para eu poder continuar o corte. Então assim, não adianta achar que a cabeça vai ficar retinha, que eles vão ficar paradinhos, porque não tem jeito. Cabelo de criança dá um pouquinho mais de trabalho mesmo. Então você tem que às vezes ficar meio assim, ó, parecendo um corcunda, parecendo um dinossauro, porque você tem que ir se alinhando, né, deixando o seu corpo mais ou menos na altura, na forma que você vai conseguir ficar, deixar esse corte da melhor maneira possível. Nem que isso você tenha que deitar no chão, não tem jeito. Como o atendimento infantil, né, dentro da barbearia não é tanto assim, né? Tem, mas não é um volume tão grande. Então você não vai ter esse problema de repente se ficar um pouquinho mais agachado, inclinado, se você fizer isso poucas vezes. É diferente de você fazer isso o dia inteiro só dessa forma. Aí realmente sua coluna já era. Então, ó, voltando aqui, eu tô continuando o corte, ó, usando sempre a última referência aqui da mecha que eu cortei. Ó, que nem eu falei, eu dei sorte com o Dudu porque ele é bem bonzinho. Apesar que ele acabou de vir da escola e ele tá cansado, isso também ajudou. Mas ele nunca me deu trabalho para cortar o cabelo, sempre foi bem bonzinho. Agora venho aqui para encontrar com a franja, que foi a primeira parte que eu cortei. Então aqui, pessoal, o que eu fiz foi definir o comprimento, né, do cabelo, iniciando primeiramente aqui pela franja, e dela foi a minha referência para vir para o restante do corte, tá? Então eu voltei aqui só para dar uma olhadinha para ver se um lado não está maior que o outro, tá? E agora eu vou fazer, além de retirar esse comprimento aqui do cabelo, agora eu vou dar uma leve repicada nele também para não ficar
essa imagem tão sólida aqui embaixo, tá? Desse fio tão reto para não ficar tão certinho. Então eu vou repicar um pouco esse cabelo para poder ter uma leveza, para ter uma textura nesse cabelo legal também, para dar um toque diferenciado no corte também, para ficar uma coisa, um cabelo moderno, né? Da mesma forma com que de repente um adulto chega na barbearia querendo alguma coisa diferente, tá? Dá para fazer o simples de uma forma bem feita que dá para deixar estiloso também, tá? Então feito isso, feito essa primeira parte de definir o comprimento, agora eu vou criar algumas texturas nesse cabelo. Ó. Então aqui eu vou fazer uma graduação, tá? Um fio mais baixo, ó, um fio mais curto, que é esse da onde eu defini o comprimento. Ó. E aqui eu tenho um fio mais longo, que é a parte de cima. Então aqui eu vou picotar esse cabelo, ó. Para criar uma textura diferente aqui também. Isso vai me ajudar a tirar um pouquinho do volume desse cabelo também. Então, ó, peguei a parte aqui mais curta e vou picotar para criar um efeito bem legal nesse cabelo. Isso eu vou fazendo da mesma forma que eu iniciei da franja, né? Fazendo toda a volta. Eu vou repetir esse processo, só que agora criando esse picotado aqui. Então, pessoal, o que foi feito agora, né? Como eu iniciei desse lado aqui, fazendo esse processo, né? Essa técnica de picotar aqui o cabelo para criar textura, tirar um pouquinho do volume do cabelo dele, essa forma também vai ser feita na parte superior aqui da cabeça, tá? Então eu vou pegar alguns pedacinhos aqui, ó. Como eu falei, não tem muita regrinha na questão das divisões aqui na parte superior da cabeça, principalmente por ser cabelo de criança e tudo mais. Então vai ser muito do olhômetro ali também, da experiência que você já adquiriu assim ao longo da sua profissão. Então, nesse caso, o cabelo infantil, pessoal, o menos é mais, tá? Então, porque muitas vezes nós cortamos o cabelo de criança para os pais. Dificilmente a criança vai avaliar o corte se ficou bom ou não. Então, quem vai avaliar é o pai, é a mãe, é a tia, é a avó, é o vô, enfim. Então, o menos é mais. Então, para a criança, pouco importa se você vai dividir, se você não vai. Então, ele precisa ter uma experiência tranquila, ele tem que sair daqui tranquilo e com o cabelo bem cortado, tá? Então, feito isso, pessoal, dando essa textura para o cabelo, né, texturizando essa parte superior aqui, agora eu vou vir trocar a minha tesoura para uma dentada, tá? Para poder criar um desfiado aqui nas pontas também, para não ficar um degrau dessa técnica que eu utilizei anteriormente, tá? Então, eu vou utilizar a tesoura dentada para evitar de ficar algum degrau nesse cabelo. Muito cuidado também, pessoal, na hora de utilizar a tesoura dentada, porque você vai utilizar ela de uma forma com a sua mão livre, né? Uma forma de pente corrido. Então tem que tomar cuidado principalmente com a questão da orelha e por saber que criança não fica muito parada, tá? Então tome muito cuidado na hora de executar isso. Né? Ó, normalmente o que eu faço? Eu levanto esse fio de cabelo, ó, eu baixo ele, levanto ele aqui, ó, e faço só nas pontinhas, ó. Tá? Só para realmente quebrar esse possível degrau que fique aí na hora de picotar esse cabelo, tá? Então é só nas pontinhas mesmo, bem levinho. Da mesma forma, iniciando da frente
Indo para a parte de trás. A leveza foi só para tirar os degraus, né, que pode acontecer de ficar quando é um cabelo muito fino. Dependendo da técnica que você utilizar, você pode deixar a marca da tesoura. Então a tesoura dentada ajuda a tirar essas marquinhas. Quando feito assim, só nas pontas. Tá? De igual forma, aqui na franja. Bom, pessoal, chegamos ao ponto meio que crucial, vamos dizer assim, que em muitos casos as crianças choram ou têm medo, enfim, que é a parte de utilizar a maquininha de acabamento, tá? Muitas delas têm pavor só do barulho que a maquininha faz. Então, inicialmente, se você aproximar a maquininha, a criança já começar a chorar e não deixar você utilizar a máquina, então é melhor você não utilizar, tentar uma outra técnica para você fazer um acabamento que não necessite da maquininha de acabamento, tá? Nesse caso aqui, como o cabelo dele não tem tanto desenho, então se de repente ele não deixasse, né, eu utilizar a maquininha, seria mais fácil de eu conseguir fazer esse acabamento com a própria tesoura, tá? Mas como eu sei que ele é tranquilinho, então eu vou usar de uma forma bem simples, bem facinho mesmo, só para tirar essas pontinhas que fica sobrando da costeleta e da parte de trás aqui do pescoço dele, tá? Outro detalhe, tome bastante cuidado com a maquininha para você não pressionar muito próximo, né? Não ter uma pressão muito forte na pele da criança por ser uma pele mais sensível. Pode arranhar, pode beliscar, por mais que a sua máquina esteja bem regulada, por se tratar de uma pele mais sensível, você pode acabar machucando. Ó, é só os fiozinhos que sobram mesmo, tá? Pode ver que ele não tem muito desenho aqui da costeleta, tá? Então eu não posso vir aqui na parte de cima e já vir marcando. É só para tirar os fiozinhos que ficaram maior. Ó, desse lado também, é só esses que sobram. Uma outra dica, pessoal, é você ter firmeza na sua mão aqui, ó, para segurar a cabeça da criança. Porque se você deixar solto, só com a mão assim, ele pode mexer e você acabar cortando demais. Então, firma a sua mão aqui na cabeça da criança, tá? Não precisa expulsar o demônio. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. É só segurar assim mesmo, bem devagarinho, só para você ter o controle aqui da situação. E dar uma acertadinha de leve, tá? Na parte de trás do pescoço também. Ó, Dudu, olha um pouquinho para baixo pro tio, vira aqui para cá assim. Tá vendo? A gente vai acertar só essas pontinhas que sobraram aqui, ó. Ó, não sei se vai dar para pegar, ele não tem o desenho ainda formado do pezinho, ó. Se eu for aqui em cima, imagine, vai parecer, a nuca dele foi lá em cima, tá? Então é só para tirar esses fiozinhos mais compridos mesmo. Segurando a cabeça dele aqui, ó. Então, pessoal, agora chegou a hora da gente finalizar esse cabelo, tá? Então, como é um cabelo mais jogadinho assim para baixo, não tem muita, vamos dizer assim, muito detalhe pra gente fazer na hora de finalizar, tá? Eu só vou bater o secador para realmente tirar os cabelinhos que ficaram em cima dele, fazer uma limpeza, né? E tirar toda essa umidade que ficou aqui no cabelo, passar uma pomada, deixar um estilo bem legal, tá? Então aqui para finalizar, pessoal, eu vou passar uma pomada, tá? Com efeito mate mesmo, tem uma fixação legal, para ficar algo natural, tá? Para não ficar aquele cabelo muito pesado. Então, ó, vou só, se estivesse amassando o cabelo dele, ó. Para não ficar com aquela cara de cabelo muito certinho, para realçar aquela textura que eu falei para vocês que eu
que eu criei nesse cabelo, depois que a gente fez a parte aqui de definir o comprimento, tá? Então dessa forma aqui eu consigo realçar as texturas que eu criei nesse cabelo. Então, pessoal, é o seguinte, finalizei o corte aqui, tá? Do Dudu, que ele ficou muito comportado, parabéns, Dudu. Então o que eu fiz, pessoal, eu iniciei aqui pela franja, como eu disse para vocês, que é o início onde é a parte mais fácil de se cortar esse cabelo. Criei algumas texturas, não se preocupe tanto com a questão da divisão, por se tratar de criança, tá? Você precisa ganhar tempo, né? A criança não tem paciência de ficar tanto tempo aqui, tá? Esperando. E uma outra dica que eu quero dar para vocês, pessoal, é o seguinte, com criança tem que ter paciência, tá? Não adianta você ficar nervoso porque a criança não quer deixar, isso não vai adiantar, isso vai acabar deixando a criança mais nervosa, os pais nervosos também. Então mantenha a calma, tranquilidade, tenta fazer o seu melhor, que eu tenho certeza que vai ficar algo bem bacana, tá? Então se você curtiu esse corte aí, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever aí no canal. Vou deixar o meu Instagram também aí, AndersonMatias_Barber, tá? Se você quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho também, eu agradeço a todos vocês. Tamo junto.